Esse é o podcast Guerras Bárbaras Contemporâneas, uma produção do programa de pós-graduação em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social da UFRJ. Eu sou a Aline Carvalho, prepara uma pipoca, senta e vem conversar com a gente. Bem-vindos de volta ao nosso podcast e hoje vamos conversar com Rondon Marques, que vai falar para a gente sobre as guerras bárbaras do medo e a educação superior no Brasil. Então, Rondon, conta para a gente um pouco aonde você observa, né, essas guerras bárbaras do medo e o que isso tem a ver com essa produção de conhecimento, com a educação superior. Olá, Aline, prazer falar com você, é um prazer discutir esse assunto. O que a gente verifica é que a educação superior no Brasil tem sofrido diversos ataques nos últimos anos, principalmente acusações infundadas, né, que a gente reconhece no Brasil como fake news, mas também existe um termo que se refere a esse tipo de ponderação como pós-verdade, que são elementos dispersados que utilizam principalmente o formato das redes sociais, não só dos robôs que são utilizados nesse meio, mas também com um cunho ideológico-moral, que faz com que esses assuntos sejam dispersados, mesmo não sendo verdade. Na educação superior, eu posso te citar 3 exemplos, né, que a gente tem que são claramente notórios, né, nos últimos anos e que não são verdade. Pelo menos não da forma que são distribuídos. Então, primeiro, é dizer que as universidades são um antro de balbúrdia, como se elas não tivessem nenhuma forma de gestão, controle e organização. Também dizem que as universidades têm vastas extensões de plantação de maconha. Isso não é verdade. Existem casos isolados, inclusive, com acusações, com comprovações e prisões, mas isso não é uma realidade da universidade inteira. E também uma outra acusação que circulou principalmente nas redes sociais é de que nas universidades as pessoas andam frequentemente nuas. Isso também não existe, não é uma regularidade no ambiente acadêmico. E aí, quando a gente traz isso para uma discussão, então o que isso tem a ver com guerra bárbara da contemporaneidade, né? Eu trago um pouco a guerra, o conceito de guerra, para discutir sobre um pouco a ética relacionada à guerra, né? O conceito de barbaridade relacionada a essa questão do conhecimento, da palavra e o discurso que é utilizado, sobre a capacidade de diálogo e entendimento, e o medo, né, que é um efeito que a gente pode observar no ambiente acadêmico relacionado aos efeitos de uma política, mas não de uma política partidária ou de uma política localizada, mas de uma política ampla, com organismos internacionais, instituições nacionais também, órgãos de fomento, que interferem nesse processo, que causam esse temor no ambiente acadêmico e a necessidade de uma performatividade e gerencialismo. Bem, resumindo, são esses três termos que norteiam essa discussão. Muito interessante, Rondon, muito bacana você trazer isso, ainda mais nesse momento que as universidades estão aí buscando resistir como possível no meio dessa pandemia, inclusive gerando sobrecarga de trabalho, problemas de saúde mental, tanto para docentes quanto para discentes, né? E aí você traz bastante esses 3 conceitos, a guerra, os bárbaros e o medo. Você pode falar um pouco mais sobre isso, aonde isso está enraizado dentro de algum campo, como que isso se configura no cenário atual? Isso está principalmente relacionado à psicossociologia, mas tem uma correlação, né, por causa disso, com a sociologia e com a filosofia, né? Mas também traz aspectos jurídicos. Então, quando eu falo da guerra, por exemplo, existem 2 conceitos que são, no latim, né, eles são chamados de jus ad bellum e jus in bellum, que é a justiça do guerrear e a justiça da guerra e na guerra, né? Resumindo, é isso. Então, quando a gente fala de justiça da guerra, que motivações, que possibilidades, o que implica, quais são as condições dessa guerra se executar. E a justiça na guerra é que, havendo a guerra, quais são as condutas que não são permitidas. Então, ou seja, o não combatente não pode ser atacado, tem que ser verificadas as condições de ataque e tudo mais. Ou seja, existe uma discussão para que
a guerra exista na guerra um padrão ético. Então, digamos que existisse uma motivação, e eu não vou exatamente discutir as motivações e os fatores, mas digamos que exista uma motivação para a guerra. Ela é justa, né? A razão dela existir e ela está acontecendo de forma justa? Não, né? Aí o que a gente percebe que não, e aí, na verdade, o que eu gosto de justificar nesse ponto é que, na verdade, o que a gente tem é uma necropolítica, que é um ataque com o objetivo de extermínio. Não é um ataque com o objetivo de conquista, desenvolvimento, de ampliação de poderes. É de extermínio propriamente dito. Quando a gente vai falar sobre essa lógica envolvendo essa guerra, né? Exatamente esse uso da pós-verdade, da fake news, e até mesmo usando uma questão que é interessante a gente ponderar, porque quando a gente fala dos bárbaros, o termo inicial dos bárbaros, e vocês podem entender um pouco mais sobre a origem do bárbaro no primeiro episódio, que foi feito com o professor Milton Campos, mas a primeira vez que o termo, né, é reconhecido, os gregos não entendiam a fala dos oponentes, né, de outros povos, e aí aquela sonoridade que soava como bar, 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 deu origem à expressão que a gente acabou absorvendo como bárbaros. Só que esse termo depois ganhou o sentido de não grego, né? Então, os outros povos eram tidos como não civilizados, já que os gregos se consideravam civilizados. E aí, ao longo da história, isso se desenvolve diferente. Mas é importante a gente retomar esse não entendimento, esse bar, essa não possibilidade de decodificação. A ciência, de uma forma geral, no Brasil, no mundo, né? Mas falando aí da nossa realidade, a ciência não tem essa capacidade, ou não consegue, né? Ela tenta, mas ela não consegue efetivamente e amplamente dialogar com a sociedade como um todo. Então, para a sociedade, o discurso científico soa como bar. E aí é muito engraçado, porque o cientista é tido como bárbaro para a sociedade como um todo. Por quê? Porque eles não conseguem entender. Se a gente olhar por essa ótica, né? Se a gente perceber por essa ótica e essa perspectiva. Só que aí vem um outro efeito, que é o medo. As universidades têm uma pressão enorme de indicadores, de publicações, de uma série de desafios, inclusive das atividades extensionistas, que é dialogar com essa comunidade, e que, não conseguindo realizar isso, né, elas também são consideradas bárbaras, né? Porque aí a medida ou a média internacional, os grandes rankings, os grandes referenciais nacionais ou internacionais, né? A pesquisador qualidade, CNPq, conseguiu aprovar projeto. Então, você tem que ter isso para ser considerado um bom pesquisador, para a instituição ser considerada boa e para o país também ser considerado bom de desenvolvimento educativo. Então, se ele não consegue, ele também é considerado bárbaro. Resultado é o eterno medo, a faca na cabeça o tempo todo de que a gente tem que produzir, né? Uau, é verdade. Quem está dentro da academia deve estar se reconhecendo na nossa fala, e aqui a gente presta toda a nossa solidariedade aos profissionais da educação. Bom, e considerando esse cenário bárbaro e em guerra no qual a gente se encontra, que estratégias você sugere para a gente poder lidar com essa guerra no nosso contemporâneo? Bem, eu não podia falar de outro assunto a não ser educação, né? Qualquer país que queira se desenvolver, qualquer nação, qualquer cidade, localidade, que queira uma condição de desenvolvimento, é necessário que esse setor, esse país, esse grupo, que ele tenha alguma forma de desenvolvimento educativo. E aí eu aponto dois, né, primordiais, que é a educação no sentido amplo, né, essa educação, o acesso e a possibilidade de formação cidadã, e a formação midiática. Se a gente não tiver uma possibilidade para que as pessoas entendam o espaço digital, o espaço midiático, e dentro desse espaço midiático elas aprendam melhor como usar, até mesmo como ferramenta de existência, se torna realmente muito difícil de entrar na briga no meio dessa guerra, né? Então, está dado o recado.
como o nosso querido Rondon Marques pode dizer aí, com esse sotaque mineiro, que só falta passar um café e sentar e tomar um pão de queijo com a gente para bater esse papo. Se você está gostando da conversa, então você vai dar o play no próximo episódio, porque está ficando quente. Estamos chegando no mundo digital e os desafios são inimagináveis. Um abraço e até a próxima. Esse é o podcast Guerras Bárbaras Contemporâneas, uma produção do Programa de Pós-Graduação em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social, EICOS, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.